Olá, boa noite para você. Casa Branca, distrito de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, que costuma receber muitos turistas nesta época, principalmente com a chegada do carnaval, sente os impactos da febre amarela na economia. Os donos de pousadas relatam cancelamentos de reservas para o período, mas aos poucos o setor tenta se recuperar. O lugar se tornou o centro das atenções depois da morte do músico Flávio Henrique. A suspeita é de que ele tenha contraído a doença no povoado. Grande parte dos cerca de 2.700 moradores do lugarejo está bem informada e vacinada. Muita gente até já tinha vacinado no ano passado, porque no ano passado também teve essa história, né? Paula, que está grávida de 6 meses, está com medo porque optou por não tomar a dose. A minha médica também orientou para não vacinar. Estou tendo os cuidados assim de usar repelente, essas coisas. Só. Mas medo tem. Tem medo? É, porque teve casos aqui, né, de morte, essas coisas, mas... Casa Branca é distrito de Brumadinho, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, onde 7 casos e 3 mortes por febre amarela foram confirmados. O município também decretou situação de emergência em saúde e reforçou as ações de combate à doença. Nós estamos com equipes, nós contratamos 15 pessoas a mais para reforçar a nossa equipe. O Estado de Minas Gerais emprestou para a gente 2 caminhonetes para poder andar aí no interior e a gente tem conseguido andar de casa em casa fazendo essa vacina. E teve as campanhas também, mantendo os postos abertos até às 20 horas, abrindo aos sábados. Nós aplicamos mais de 5.000 doses de vacina no mês de janeiro. Nós estamos alcançando 96% de cobertura. O distrito se tornou foco das atenções após a morte do músico e presidente da Rede Minas e Rádio Confidência no dia 18 de janeiro. Flávio Henrique, de 49 anos, tinha um sítio na região onde passou o ano novo. Aos pés da Serra do Rola Moça, Casa Branca é lugar turístico e esvaziou, principalmente após a morte do músico. Isolda, dona dessa pousada no distrito, conta que num primeiro momento teve todas as reservas para o carnaval canceladas e que os empresários da região se preocuparam com a situação. Agora, diz ter voltado a receber reservas para o feriado. A gente tem recomendado para essas novas reservas e todos os hóspedes que nos contactam que desde que vacinado não tem problema nenhum. O carnaval está aí, a gente já tem reservas confirmadas e a gente convida todos a vir desde que estejam vacinados. Brumadinho precisa muito do turista, porém você só vem se já tiver feito 10 dias da vacina. Se já tiver feito os 10 dias, pode vir tranquilo, quem está imunizado não vai correr o risco de pegar febre amarela não. Após uma semana fechado para a realização de adaptações preventivas contra a febre amarela, o Zoológico de Belo Horizonte reabriu hoje as portas. Para ter acesso ao parque, os visitantes terão que apresentar comprovação de vacina contra a doença. Na portaria, os funcionários conferem a identidade e o cartão de vacina dos visitantes. É preciso estar imunizado há pelo menos 10 dias, prazo para garantir a proteção contra o vírus da febre amarela. O zoológico ficou fechado por uma semana para a implantação de medidas de segurança dos animais e de quem trabalha aqui. Macacos de 8 espécies foram colocados neste recinto com telas. O objetivo é evitar o contato com mosquitos que transmitem a doença. O mico-leão dourado, o guigó, o macaco da noite, foram 8 espécies que a gente desceu, nós levamos, transferimos eles para recintos telados, próximo à equipe na veterinária. É uma função nossa, né? O zoológico tem a função de olhar para o bem-estar dos animais. Nós não temos a ocorrência de febre amarela aqui, mas é uma medida preventiva e essencial à saúde desses animais e à própria população. Nenhum primata com febre amarela foi encontrado no zoológico, mas em Belo Horizonte 3 pacientes já morreram com a doença até a última terça-feira. A regra vale para todas as pessoas e a exigência é por tempo indeterminado. Quem não trouxer o comprovante de vacinação não pode entrar no zoológico. Essa engenheira chegou para trabalhar no zoológico sem documento e teve que voltar em casa. Foi porque hoje é o primeiro dia, né? E aí eu esqueci em casa, eu moro aqui perto, voltei e busquei o cartão para comprovar a vacinação, né? Prevenir é o mais importante. A família de Belo Oriente, no Vale do Aço, viajou mais de 200 quilômetros para conhecer os animais, mas a visita ficou para outro dia. Eu não estava sabendo a respeito da vacinação. Tem que ser vacinado para poder entrar, né? Mas nós vamos voltar, sim. É importante lembrar que os macacos não transmitem a doença aos humanos e são aliados no trabalho de prevenção. Eles alertam para a presença do vírus na área. A Polícia Militar recapturou um dos 8 presos que fugiram da penitenciária Nelson Hungria
em Contagem no dia 27 de janeiro. Bruno Gustavo Gomes Paixão, de 25 anos, foi encontrado no bairro Jardim das Flores, em Ibirité, durante patrulhamento dos policiais. Ele morava na cidade e estava preso por roubo. Com o homem foi apreendida uma réplica de arma de fogo. Os outros 7 detentos ainda seguem procurados. A fuga foi a segunda em pouco mais de um mês na unidade de segurança máxima. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas numa batida na MG-10 em Vespasiano, na Grande BH. O homem que morreu era um cabo da Polícia Militar. Segundo testemunhas, ele estava na contramão da rodovia. A batida foi nesta reta na MG-10, na altura do bairro Morro Alto, em Vespasiano. Era por volta de 4 da manhã e chovia muito na hora do acidente. 2 carros bateram de frente e ficaram destruídos. Segundo a polícia, o motorista do Palio seguia aqui pela MG-10, sentido Confins, quando nessa altura se deparou com um carro que estava na contramão. Os militares informaram ainda que o motorista do Fiat Uno teria errado a entrada que dá acesso à MG-10, sentido Belo Horizonte. A suspeita é que ele veio aqui para o lado da cidade de Pedro Leopoldo, ou Vespasiano. Ele saiu da MG 424 e adentrou essa via, porém subiu na contramão. E ele vindo na contramão da MG 424, ele acessa a pista principal da MG-10 no sentido contrário. Provavelmente pode ter acontecido por uma falta de sinalização, ele saiu de um local que não tenha conhecido, que não tenha hábito de vir constantemente e subiu na contramão e veio à direita da via e infelizmente atingiu um outro veículo. O motorista do Uno morreu na hora. Felipe Santos, de 33 anos, era cabo da Polícia Militar, lotado em uma unidade de Sabará. Ele estava na corporação havia 8 anos. O passageiro do carro era irmão do militar. O jovem de 26 anos ficou preso às ferragens, mas foi socorrido consciente. Já o condutor do Palio, um senhor de 53 anos, teve ferimentos nas pernas. A tentativa de ajudar as vítimas causou um outro acidente. Um homem parou na rodovia, tentou sinalizar o local com esta moto. Momentos depois, tanto ele quanto o veículo foram atingidos por este táxi, que seguia no sentido Confins. As vítimas tiveram ferimentos leves. As causas que levaram o PM a errar o caminho pela MG-10 ainda serão investigadas. O trânsito ficou lento no local por cerca de 3 horas. Moradores de 13 bairros das regiões Oeste, Centro-Sul e Barreiro, em Belo Horizonte, terão o abastecimento de água interrompido na manhã do próximo domingo, para manutenção em uma rede de distribuição. Segundo a Copasa, os bairros afetados são Buritis, Bairro das Mansões, Estoril, Estrela d'Alva, Jardim América, Morro das Pedras, Nova Barroca, Palmeiras, Parque São José, Conjunto Santa Maria, São Bento, Santa Lúcia e Serra do José Vieira. A previsão é de que o serviço seja normalizado ao longo da tarde de domingo. Veja agora a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. Há possibilidade de chuva em todas as regiões mineiras nesse sábado. No norte e no leste, a tempestade pode vir acompanhada de raios. Em BH, mínima de 18 e máxima de 27 graus. A temperatura vai de 22 a 29 em Montalvânia, de 20 a 27 graus em Veredinha. Fica entre 17 e 33 em São Gotardo. E em Varginha, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Gente, o caso que eu vou mostrar agora reforça que é preciso ter atenção redobrada na compra e venda de veículos. Um casal daqui de BH está tendo uma dor de cabeça daquelas depois de adquirir o carro de uma mulher moradora de Contagem. As vítimas denunciam que o veículo foi furtado pela própria vendedora e pelo filho dela 2 meses depois de ter sido feito o negócio. Foi através de um anúncio na internet que esse casal comprou um carro usado para Walter trabalhar. Um contrato de compra e venda foi registrado em cartório. Ele me entregou o carro com multas, como está paga aqui as multas, né, e os impostos. Eu dei ele R$9.000 na mão e os outros R$1.000, que era a seguinte parcela, eu cobri os documentos do carro.
O negócio que resolveria os problemas financeiros da família virou caso de polícia. Eles denunciam que 2 meses após a compra, o carro foi furtado no Barro Preto, em Belo Horizonte. Estas imagens mostram um veículo estacionado na rua Mato Grosso. Em seguida, um homem e uma mulher se aproximam. Walter garante que a professora aposentada e o filho dela, de quem ele comprou o carro, usaram a chave reserva para roubar o veículo. Na época, eles procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. O carro foi apreendido, mas foi devolvido aos antigos donos, porque ainda não havia sido transferido. E você já ligou para essas pessoas, para essa mulher, para o filho dela? O que eles falam para você? Eu não posso passar nem na porta, porque a última vez que nós estivemos lá, que eu estava acompanhando a oficial de justiça, o policial mandou que eu ficasse longe da casa, porque ela falou que eu estou ameaçando ela. E nem na porta da casa dela eu não vou, eu não preciso de ir lá, entendeu? Se eu quisesse resolver da minha maneira, eu tinha resolvido. Mas eu botei na justiça, eu procurei os caminhos certos, corretos. O desempregado nos disse que o oficial de justiça já esteve várias vezes na casa dos antigos donos, mas que não conseguiu resgatar o carro. Teve audiência, ela não foi na audiência e a juíza decretou que o carro é meu. Entendeu? Com as provas todas que eu apresentei, ela pôde observar e comprovar que o carro era meu. Aí ela já deu quatro mandatos de busca e apreensão, já foram na casa dela, ela assinou que o oficial de justiça esteve lá, mas ela não devolveu o carro. Ela falou que ela e o advogado dela, instruiu para ela esconder o carro em outro lugar. E para piorar ainda mais a situação, Walter descobriu que o carro foi colocado novamente à venda. O filho dela anunciou o carro novamente na internet para poder vender. Nós fomos até a casa das pessoas que venderam o carro. Pedi para falar com os responsáveis, uma moça nos atendeu, disse que a mãe e o irmão não estão e que não queria ser filmada. Eu liguei várias vezes para tentar ouvi-los. Da justiça, eu acho que a gente não está esperando mais nada. A gente está esperando que um vizinho veja as filmagens, veja as contas, veja o que a gente está passando por causa desse carro e denuncia. Porque a polícia vai prender esse carro para devolver para a gente, que é nosso por direito. A gente comprou e pagou. A gente não roubou o carro, não furtou o carro, a gente comprou, a gente pagou. E é só isso que eu quero. A Polícia Civil informou que o veículo estava com alienação fiduciária e ressaltou que a venda, nesse caso, precisa de autorização do banco ou da financeira, o que não teria ocorrido. Disse ainda que a transação comercial entre as partes envolvidas ocorreu por meio de um contrato e lembrou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a efetivação da venda de um veículo acontece apenas com o CRV devidamente assinado pelas partes e reconhecido em cartório. Somente com esse documento, o comprador pode registrar a transferência junto ao Detran. A polícia informou que orientou as partes a resolverem a negociação na área civil, o que já fez, como vimos aí, o casal que denuncia o problema. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi absolvido pela Justiça, que entendeu não ter ilegalidade na transação de 2 apartamentos entre o prefeito e os filhos, usada para quitar dívidas de campanha de 2016. O juiz Renato César Jardim, da 29ª Zona Eleitoral do TRE de Minas, considerou improcedentes as ações que pedem a anulação do mandato do prefeito de Belo Horizonte. Voltamos a falar da manhã tumultuada no trânsito de Belo Horizonte. Uma carreta carregada de minério invadiu a contramão, arrastou 3 carros e foi parar em um barranco no anel rodoviário, à altura do bairro São Gabriel. 3 pessoas ficaram feridas. A carreta, carregada com 26 toneladas de minério de ferro, foi parar no barranco e ficou com a cabine suspensa. Ao lado, um carro de passeio bem destruído. A cena é de mais um acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a carreta seguia aqui o anel rodoviário sentido Vitória na pista do meio, quando nesta altura foi fechada por um carro de passeio que acessou a marginal do anel. Neste momento, o motorista perdeu o controle da direção, atingiu a mureta de proteção, quebrou aqui, como a gente pode ver, atravessou a pista na contramão e atingiu 3 veículos. A dinâmica do acidente foi porque o veículo, o automóvel, fechou a carreta mesmo. Não foi a pista molhada, não. O caminhoneiro que saiu de Sarzedo e levava a carga até Barão de Cocais disse que foi vítima da imprudência. No momento eu falei assim, tô morto.
e pegando com Deus para não matar ninguém. O motorista que fechou o senhor, foi embora ou ficou? Foi embora. Cheguei a dar um totozinho só. Totó, mas ele estava errado e vai ver que é inabilitado, né? A batida foi tão violenta que a carreta arrastou um dos veículos atingidos para o barranco, na altura do bairro São Gabriel. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Adriele, que estava neste carro, contou que o susto foi grande e que tudo aconteceu muito rápido. Nossa, na hora que ele te atinge, você vê sendo um carro sendo atingido, né? É uma situação muito ruim, você acha que nunca vai acontecer com você. O trânsito ficou interrompido por cerca de meia hora, mas já foi liberado. A dinâmica do acidente aqui, né, era para ter vítimas mais graves, mas, como diz, graças a Deus não teve nada demais. O anel precisa de atenção, tá muito perigoso. Um projeto que cuida de crianças carentes faz uma campanha para arrecadar material escolar em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A Mão Amiga colabora com a lista de material escolar de 230 crianças. As idades variam, por isso os itens são bem diversos. Lápis de cor, caderno de 10 matérias, giz de cera, folha de ofício, caderno brochurão com pauta e sem pauta para nossas crianças que estão entrando agora na escola. É o que a gente precisa para poder estar entregando esse material escolar. Os materiais vão ajudar famílias como a de Darlene e de Fabiana. Os materiais vão ajudar bastante, né? Igual eu não comprei nada ainda. As aulas começou hoje, eu não tenho nada. A Fabiana conta com esse material para contribuir com a educação dos filhos. São muitas crianças, pouco material e a gente não pode deixar as crianças fora da escola, né? Porque do jeito que está o mundo, tem que manter as crianças dentro da escola. A educação é o primeiro lugar, né? A Eixila tem 9 anos. Ela ainda está sem material para estudar, mas está ansiosa para voltar para a escola. Eu gosto de aprender as coisas. E é mais porque lá na escola é bom. E a minha professora fala para mim tudo que eu não sei ainda. A entrega dos materiais está prevista para este sábado, mas a Mão Amiga vai continuar recebendo as doações. A doação foi pouca ainda, não vai dar para atender todas as nossas crianças. E a gente aproveita a oportunidade de estar pedindo às pessoas para contribuir com essa campanha. Quem quiser ajudar, pode ligar no número que aparece aí na sua tela. É o 3234-7091 e o código é o 32. Daqui a pouco, combustíveis mais caros em Minas. Mudança na cobrança do ICMS provoca mais um aumento e acredite, amanhã está previsto mais um reajuste nas refinarias. Para fugir dos preços altos, motoristas estão buscando uma outra opção, o uso do gás natural. A gente fala dessa alternativa já já, depois do intervalo, fique com a gente. Quem for curtir o carnaval em Belo Horizonte e se perder algum documento ou objeto, terá 4 pontos para procurar o material. A Belotour informou que vai disponibilizar o serviço de achados e perdidos. 3 dos endereços estão localizados na região central da cidade e 1 na Pampulha. Os locais estão no nosso site. Acesse alterosa.com.br/JA. O preço dos combustíveis sobe sem parar. Ontem, o governo do estado aumentou o valor de referência em que incide o ICMS. E amanhã, sábado, está previsto o reajuste de preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Será que tem alguma alternativa para o consumidor em meio a tantos gastos? O uso do gás natural tem sido uma saída para muita gente. O marcador do preço na bomba gira cada vez mais rápido e o consumidor se vira como pode. Acho um absurdo, né? A gente que é pobre, a gente só vai sofrendo com isso. Mas a gente precisa, né? Não tem outro jeito. A gente tem que ir correndo até onde é que tem um posto com uma promoção melhor, com desconto. Pelo menos esse aqui tá num preço bom. Eu abasteço uma vez, vai acabando a gasolina, põe R$100 e vou levando. De vez em quando eu paro o carro e vou de ônibus também. É um aumento atrás do outro, por vários fatores. Após o governo de Minas Gerais subir a alíquota do ICMS da gasolina de 29% para 31% e a do etanol de 14% para 16%, a Petrobras anunciou novo reajuste nas refinarias a partir desse sábado. A gasolina sobe 0,5% e o diesel 0,6%. A Petrobras, de algum tempo para cá, ela adotou a política de estabelecer o preço do combustível para o varejista de acordo com o preço do petróleo no mundo.
Então, quando ela vende a gasolina e ela tem monopólio nisso, a gasolina vai refletir o preço do petróleo no mundo e isso nós não temos controle nenhum sobre isso. A questão é que o imposto em Minas Gerais sobre o combustível é um dos mais altos do Brasil. A alíquota é muito alta aqui. Além disso, o critério que foi adotado é de se estabelecer o valor do ICM em cima de um preço médio de mercado. E até onde a gente sabe, a amostra de estabelecimentos para se definir esse preço médio é uma amostra relativamente pequena e tem puxado o preço médio para cima e, consequentemente, os impostos também. Situações que fizeram esse motorista de aplicativo aderir ao carro a gás. Na ponta do lápis, a economia foi muito boa. Estou andando ele por mês, quase 7 mil quilômetros por mês. Então eu gastaria no álcool a 10 quilômetros por litro, R$ 2.135. Passando por GNV, eu estou gastando hoje R$ 1.115, né? Dá quase 50%. E tem muita gente fazendo a mesma coisa aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana. Aqui nessa oficina, por exemplo, de conversão de veículos para o GNV, a procura tem sido tão grande que só tem vaga para meados de março, Mauro? Exatamente. A gente está fazendo a faixa de 6 a 10 carros por dia. Desde dezembro está vindo um aumento, mas agora em janeiro aumentou mais de 100%, que a gasolina aumentou bastante, né? E o setor aproveita o momento para incentivar ainda mais a troca. Nós damos um incentivo de R$ 2.000. No mês de janeiro só, a Gasmig está fechando em Minas Gerais com as convertedoras cerca de 1.000 veículos. É o que converteu de carros no ano passado todo. E eu acredito que nós vamos chegar até o final do ano com cerca de 10 mil veículos só dentro dessa bonificação da Gasmig. O JA termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até segunda. Tchau.